Bem-vindos ao segundo episódio do Abras Talks, né? A Abras, que está sempre conectada, sempre antenada ao que acontece no campo das demências, está trazendo aqui mensalmente temas muito interessantes, né, para vocês. Então, sempre nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais, que vocês vão estar sempre atualizados com os temas mais interessantes aí com relação às demências. Vamos lá, então, convidar os nossos... Deus, Ivânia, meu amor. Boa noite. Boa noite, Selene. Como vai você? Procurando aqui o doutor Orestes. Ele vai entrar pelo departamento de psiquiatria, do Instituto de Ótimo. Psiquiatria. Veja se já. Vamos ver se ele já está aí, porque ele acabou de me ligar falando que estaria no. Ele estava. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para ele o link. Oi, eu passei para ele agora. Vamos ver se ele entra. Você está me ouvindo? Estou perfeitamente. E você? Eu também, estou te ouvindo. É só... Psiquiatria FM USP. Isso, Psiquiatria FM USP. Ele está na Faculdade de Medicina da USP. Ele conseguiu entrar? Ele está aí já? Eu convidei. Vamos ver se ele entra. Eu mandei agora uma mensagem para ele com o link da live. Vamos aguardar um pouquinho. E você, está bem? Tudo em paz? Muito bem. Curiosa aqui para o tema da live de hoje, que é extremamente interessante e que a gente está aqui há tempos tentando marcar, Isso, né? Isso. Para trazer esse tema que é super hot topic, né? É verdade, é verdade. Um tema muito interessante. Ele vai entrar? Para os nossos seguidores, né? Para as pessoas que convivem com as pessoas com síndrome de Down, entender essa conexão. Sim, sim. Sem dúvida alguma, é um tema assim, que eu acredito que poucas pessoas discutem, refletem, poucas pessoas sabem, né, sobre isso. E a gente observa o quanto a falta de conhecimento prejudica, inclusive a questão do a recepção do diagnóstico. Imagina, ele já chegou? Será? Conseguiu aí? Estou adicionando aqui, mas eu acho que ele ainda não conseguiu entrar. Eu mandei aqui para ele o link. Você consegue adicionar ele por aí? Não, também não estou conseguindo. Ele não está aparecendo aqui para mim. Ele não está aparecendo. Eu vou tentar mais uma vez, Selene. Acho que a Cláudia, ela está aqui também, eu já estou vendo que ela está aqui. Cláudia, por gentileza, se você puder dar essa assessoria para o Dr. Orestes, ele está digitando aqui uma coisa, um momentinho, ele está digitando aqui. Deixa eu ver o que ele está falando. Eu vejo e escuto vocês, mas acho que não estou aparecendo. Então, deixa eu perguntar aqui um momentinho, são questões qual é o nome do Insta, porque você está vendo aí, Selene? Eu acabei de convidá-lo novamente. Então, já que ele está ouvindo a gente, Vamos ver Orestes, já que ela acabou de te convidar,
Você só tem que aceitar aí. Vai aparecer alguma mensagem aí do lado, já que você está vendo a gente, em que você só vai ter que aceitar o convite. Vamos ver. Deixa eu ver se o que ele está. Ela não está dando a mensagem de que ele não está conseguindo. Qual é o nome? Qual é o nome? Só um momentinho, pessoal. Vocês que estão aí nos acompanhando, eu agradeço a paciência. A gente agradece, né, Selene? É uma questão aqui de hoje. Agradecemos muito a paciência. Olha, eu acho que ele está. Opa, entrou, doutor Orestes. Entrou, doutor Orestes. Eu estava vendo vocês e escutando, mas eu não apareci. Imagino que vocês não me viam, né? Não. Não sei qual que é o erro que. Não. Agora, Mas vocês estão me ouvindo? vendo. Perfeitamente. Então agora está resolvido. Resolvido. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito a honra da participação dos dois aqui no Abraço Talks, né? Essa atividade. A gente traz temas interessantes para a população. Eu lembro uma vez, doutor Orestes, que eu conversei com o senhor e eu falei que eu acho que é muito importante que a gente traga nas e saber o quanto se estuda, o quanto Acho que está falhando um pouquinho. Está falhando. Na verdade, eu não sei se é só comigo, mas acho que. Não, ela tá. Eu também não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Tem horas que falha. Tem horas que falha, Selene. Agora melhorou? Sim. Muito bem, desculpem, gente. Acho que era uma falha aqui do meu fone. O quanto é importante a gente trazer tudo o que acontece dentro das universidades, na academia, para a população ver o tanto de progresso, o quanto a gente sabe, entende melhor a questão das demências. E hoje a gente vai trazer esse tema extremamente interessante, que é a correlação entre a síndrome de Down e a doença de Alzheimer, né? Então, nessa live a gente vai discutir evidências científicas sobre essa relação da síndrome de Down e doença de Alzheimer, apresentar perspectivas interdisciplinares sobre diagnóstico, intervenção, suporte familiar. Aqui vai ter vai ser um espaço de troca para conscientização, para as pessoas entenderem melhor, né, a síndrome de Down e essa conexão com as demências, mas também um espaço para discussão de políticas públicas relacionadas ao tema e trazer essa novidade incrível, que é esse livro, Conexão entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down, que foi um livro com a participação dos alunos do curso de graduação da gerontologia da USP, membros do ambulatório de envelhecimento e síndrome de Down do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Essa live vai ser dividida em 2 blocos, porque como é interdisciplinar, nós vamos ter muitas pessoas aqui trazendo um pouco do seu conhecimento, e se o Instagram coubesse, a gente traria mais, que eu vi que tiveram alguns profissionais que falaram, não, mas ia ser interessante a nutrição falar, seria interessantíssimo que todos pudessem falar, mas então nós dividimos dessa forma. Então, boa noite, obrigada. Vou apresentar bem sucintamente os dois, porque os dois têm um currículo gigantesco. Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Orestes Forlenza, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e a nossa queridíssima Deusivânia Falcão, que é psicóloga e professora associada da Universidade de São Paulo. Eu queria começar perguntando para o Dr. Orestes qual é a relação biológica entre a síndrome de Down e o aumento de risco para a doença de Alzheimer. Quais são os principais marcadores biológicos que... Eu não te ouvi, o finalzinho só que eu não ouvi, Selene.
Quais Os marcadores biológicos, indicam essa conexão? claro. Bom, é uma história longa, né? Muito interessante do ponto de vista científico e com o que nos assim obriga, nos traz uma demanda muito clara do ponto de vista clínico de demandas da sociedade, para que a gente consiga oferecer algo melhor do que existe hoje no manejo, no tratamento dessa condição. Eu diria que a doença de Alzheimer é bastante prevalente na síndrome de Down. É um desfecho, eu diria, provável, mas não necessário. Quer dizer, felizmente, nem todos, mas é uma pequena minoria de pessoas que envelhecem e não têm doença de Alzheimer ao longo da síndrome de Down. Isso porque, biologicamente, existe um determinismo muito forte, né? A síndrome de Down é considerada uma forma variante da doença de Alzheimer, geneticamente determinada pela trissomia do cromossomo 21 e todas as alterações biológicas que advêm disso, que caracteriza, então, uma forma de demência pré-senil, talvez as formas mais precoces que a gente tenha conhecimento, e de rápida evolução, uma forma grave, infelizmente. E do ponto de vista patológico, há muitas semelhanças entre essa doença, que chamaremos de Alzheimer na síndrome de Down, e a doença de Alzheimer que ocorre na população geral. As formas esporádicas, mais ainda com as formas geneticamente determinadas e pré-senis em indivíduos amploides. Todas elas têm perda neuronal, formação de placas senis e amarelas neurofibrilares. Além disso, outros elementos que compõem esse quadro, que envolvem também dano vascular, assim, acometimento cerebrovascular, não só com lesões vasculares, mas também com a angiopatia amiloide, que é um achado importante na síndrome de Down. Eu diria que é mais frequente na síndrome de Down do que na doença de Alzheimer na população geral. Porém, é menos frequente do que nos casos de angiopatia amiloide, os casos puros de angiopatia cerebral amiloide. Então, é um marcador também biológico, patológico e detectável por imagem que ocorre na síndrome de Down. Mas uma vez que o elemento dominante desse processo é a formação de amiloide, o acúmulo de amiloide cerebral, que é um processo, digamos assim, ostensivo, que acontece geralmente a partir dos 30, 35, 40 anos de idade e progride de forma muito marcante e rápida nos anos subsequentes e determina, então, todas as alterações que a gente chamaria como pertencentes à cascata do amiloide. Ou seja, a partir de uma hiperprodução e acúmulo de amiloide cerebral, você tem uma série de eventos sucessivos a isso que vão levar, entre outras coisas, a hiperfosforilação da tau, a formação dos emaranhados fibrilares e, eventualmente, os danos aos tecidos, né? E, sendo assim, os marcadores patológicos que sinalizam a presença da doença de Alzheimer na síndrome de Down, muitas vezes até indivíduos assintomáticos do ponto de vista do declínio cognitivo, são os marcadores ligados ao amiloide, os marcadores ligados à tau fosforilada e os marcadores de dano vascular. Isso é uma vertente do conhecimento que está se desenvolvendo muito rápido. Claro que às custas do conhecimento acumulado sobre esse processo na doença de Alzheimer, rapidamente ele foi adaptado para o estudo na síndrome de Down. Então a gente já sabe os marcadores patológicos, os marcadores biológicos que refletem o processo patológico, podem ser determinados através do líquor, do plasma e de imagem molecular. Então são geralmente os métodos que vão tentar acessar a carga de amiloide cerebral e a presença de proteína tau fosforilada, e que são, evidentemente, os marcadores principais desse processo. Falhou de novo a sua voz. Não. Você está ouvindo? Não. Eu estava mutada. Não. Então, certo. Então, em suma, a mesma forma que se faz o diagnóstico da doença de Alzheimer numa pessoa idosa, são os mesmos métodos, então, de diagnóstico, os mesmos tipos de exame, mesma forma de diagnóstico. É isso? Vamos dizer assim, existem semelhanças assim marcantes do ponto de vista anatomopatológico, as lesões cerebrais
cerebrais que são encontradas, os marcadores biológicos, humorais, tanto no sangue, no plasma, no caso, como também no líquor, e os marcadores de imagem molecular, aquilo que a gente pode detectar pelo PET, usando traçadores específicos para a carga de amiloide ou a presença de tal fosforilada. Esse último nós ainda não temos aqui no Brasil. Agora, a doença tem as suas diferenças, ou seja, tem as diferenças clínicas, diferenças na expressão clínica desse processo. E a nossa dificuldade no âmbito clínico, antes de chegar no nível dos biomarcadores, é detectar essa mudança em pessoas que muitas vezes já têm alterações da capacidade intelectual, o que já impõe uma restrição quanto à aplicação de certos instrumentos clínicos e diagnósticos. Nós temos, assim, poucos instrumentos adaptados e validados para a população com deficiência intelectual, portanto, síndrome de Down. Além disso, tem o fato que as pessoas com síndrome de Down têm graus variáveis de deficiência intelectual. Existem alguns com deficiências muito importantes e outros com deficiências leves. E, obviamente, o desempenho nos instrumentos vai ser diferente. A gente não tem ponto de corte universal. O ponto de corte tem que ser individualizado. E, portanto, a melhor forma de você tentar identificar clinicamente esses indícios do declínio cognitivo é através de uma avaliação longitudinal. Você ter mais de uma avaliação ao longo do tempo, onde você primeiro identifica como é que o paciente funciona num determinado ponto da vida dele, para aquele nível de funcionamento intelectual que ele tem. E no momento seguinte, você colhe uma segunda informação que vai comparar as duas, se houve declínio ou não. Então, claro que essa percepção de declínio também está sujeita à ocorrência de fatores intervenientes, ou seja, comorbidades. Vamos dizer que a pessoa, num dado momento, está bem, desenvolve uma depressão, e é avaliado, portanto, com um desempenho muito inferior. Ele tem demência? Não. Ele está declinando cognitivamente. Ele pode ter tido um declínio causado por aquela condição psiquiátrica comórbida, mas não necessariamente é um declínio que progredirá para a doença de Alzheimer. Então, essa é uma outra dificuldade muito importante. Eu acho que a Luana vai poder falar um pouquinho sobre isso depois, que é o que a gente tem se dedicado bastante no ambulatório do Instituto de Psiquiatria. A gente tem hoje consciência de que, se não for feito um diagnóstico clínico e psiquiátrico, além do neurológico, a gente corre o risco de confundir intercorrências com declínio demencial. Isso é muito sério, porque você assumir que uma pessoa está declinando, vai evoluir para a demência, é um compromisso grande. E assim, há um niilismo em relação a esse processo. Pouco a ser feito do ponto de vista curativo. Você pode paliar o processo, ter medidas paliativas que atenuam, que tratam os sintomas, mas você sabe que é uma doença, se for a doença de Alzheimer, é uma doença grave, ainda incurável. Mas você pode tratar depressão, você pode tratar outras comorbidades psiquiátricas, pode tratar distúrbio do sono, apneia do sono, pode tratar, por exemplo, doenças epiléticas não diagnosticadas. Tudo isso vai reverter numa melhora da função cognitiva do indivíduo. Então, se isso, digamos assim, essas variáveis estiverem interferindo com o seu julgamento, elas têm que ser corrigidas, tratadas, para só depois você poder ter uma estimativa assim, real daquilo que está acontecendo do ponto de vista cognitivo. Então, é importante excluir essas comorbidades, tratar quando presentes, para poder fazer a propedêutica adequada de um quadro, uma suspeita de um quadro demencial. Acho que essa é uma mensagem importante. E, assim, é gratificante, porque muitas vezes você vê que os pacientes melhoram. Ou seja, você faz um bom diagnóstico, oferece o tratamento. São casos difíceis, casos que a gente ainda não sabe totalmente como lidar, quais são os limites, né? Quais são as doses, as sensibilidades, a gente está aprendendo ao longo do tempo, mas o fato é que a gente consegue, com bom senso, com cuidado, consegue ajudar. E muitas vezes um paciente que tinha um diagnóstico de demência, a gente percebe que não tinha uma comorbidade psiquiátrica. É interessante, no nosso grupo, a Luana
tem descrito alguns casos assim, em algumas apresentações, em trabalhos, pessoas que tinham tido diagnóstico de doença de Alzheimer, que não tinham nem demência e nem amiloide, ou seja, tinham comorbidades causando aquela suspeita, e pessoas que têm amiloide cerebral, vamos dizer assim, que fez um exame laboratorial de alta tecnologia, imagem molecular, constatou que tem amiloide, mas não era o amiloide que está causando o problema da pessoa. O amiloide está ali, ele ainda está numa fase onde ele ainda não começou, se é que vai, com certeza, fazer isso, provocar dano tecidual e significativo e declínio cognitivo. O que estava causando declínio eram outras coisas, que você pode tratar e dar mais alguns anos de sobrevida funcional para essa pessoa. Então, de uma forma Muito ou de outra, interessante. tendo ou não tendo o amiloide cerebral, o nosso compromisso está aí. Você tem que fazer diagnóstico correto, tratar adequadamente e, quem sabe, apesar da doença de Alzheimer latente, você dá anos de sobrevida funcional para essas pessoas. Maravilhoso, perfeito, é isso mesmo. É, é muito interessante isso, né? E, professora Deusivânia, do ponto de vista psicogerontológico, quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias nessa transição do envelhecimento para o diagnóstico de doença de Alzheimer nas pessoas com síndrome de Down? Explica aí um pouquinho, o doutor Orestes começou falando, né, desse histórico de como essa pessoa se desenvolveu. Então, explica para a gente aí um pouquinho sobre isso. Bem, uma coisa que é interessante é porque a própria aceitação do envelhecimento e a aceitação, por exemplo, de receber um diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Eu acho que esse é um grande desafio, especialmente a maneira em que as famílias se organizam. Por exemplo, porque você observa que parte dessas pessoas também são cuidadas por pais que muitas vezes estão idosos e muitas vezes estão apresentando sintomas semelhantes aos dos próprios filhos. E aí, muitas vezes, há um conflito intergeracional, onde alguns irmãos acabam, de fato, se sobrecarregando porque tem que cuidar tanto da pessoa que tem a síndrome de Down, como também dos próprios pais, que já estão ali também, muitas vezes, apresentando ali sinais de uma demência. Então, esse é um dos desafios, né? Um outro desafio é a própria comunicação, a questão mesmo do próprio conhecimento da doença, porque a gente sabe que a falta de conhecimento em relação à doença de Alzheimer, a falta de os estigmas que estão em torno da própria doença de Alzheimer vão afetar muito a maneira das pessoas encararem o próprio processo, né? Então, é muito importante que haja um suporte, e não só um suporte advindo dos profissionais de saúde de uma maneira geral, dos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, toda a equipe interprofissional, mas também eu acredito muito no apoio de instituições como a própria Abraz, né? Porque eu sou uma fã da Abraz, eu acompanho o trabalho da Abraz há muitos anos. A Abraz muitas vezes chega em lugares que muitas vezes a gente na universidade não consegue chegar. Então é muito importante, eu vejo, uma espécie de uma capacitação, entendeu? Para os profissionais, para os próprios profissionais que trabalham com essa realidade, porque como você mesma falou no início da live, existe muito desconhecimento ainda dessa relação. Por isso que eu acho tão importante, e agradeço mais uma vez, o convite da Abraz, a participação do Dr. Orestes Forlenza, que atualmente tem feito um trabalho brilhante lá no Instituto de Psiquiatria, está coordenando a Rede Buriti, eu acho que vale a pena depois ele falar, né, Orestes, um pouco do trabalho de pesquisa da Rede Buriti, porque realmente é um trabalho pioneiro aqui no Brasil. Então, cabe a nós, professores e pesquisadores, compartilharmos essas questões, porque as famílias elas enfrentam muitos desafios pelas próprias limitações. Eu acho que o principal é justamente de conhecimento, né? De comunicação, não só em relação à doença, mas entre os próprios familiares. Eu acho que o doutor Orestes pode até complementar. A gente vai ter agora, dia 31 de maio, né, Orestes, o primeiro encontro de familiares. Você quer falar um pouquinho? A gente, assim,
tardou, mas chegou lá, né? A gente vai, dia 31 de maio, no Instituto de Psiquiatria, um evento aberto às famílias de pessoas com síndrome de Down, inicialmente dando prioridade às famílias que nós atendemos no Instituto de Psiquiatria. É um número grande de famílias, chegamos até 200, praticamente 200 participantes, entre voluntários e pacientes. Quer dizer, pacientes com demanda clínica e voluntários que estão saudáveis e entendem que é importante participar de uma iniciativa como essa, não só como uma maneira de antecipar, de promover saúde, mas também de participar de pesquisa. Acho que a conscientização das pessoas, que é importante participar de pesquisa para a gente possa avançar, é uma coisa importante, a gente está acontecendo. Então, a gente organizou esse evento para reunir as famílias, conversar, basicamente, ouvir as perguntas, ouvir as sugestões, as críticas, e a gente tentar caminhar juntos, né? Esse espero seja o primeiro de vários eventos, e talvez nos próximos a gente possa dimensionar de acordo com a receptividade, para abrir, inclusive, para pessoas que não fazem parte do ambulatório, mas que queiram eventualmente, ou que possam eventualmente participar, né? O outro ponto que você tocou, Deusivane, é a rede Buriti. Esse realmente é um assunto que, como clínico, nos chama a responsabilidade, como pesquisador, nos atrai, porque tem possibilidade de trazer contribuições grandes nesse assunto. A gente vê isso pela literatura internacional, produzindo trabalhos importantíssimos, riquíssimos do ponto de vista da qualidade da informação. Então, como pesquisador, é uma área fascinante. E a gente tem que posicionar a pesquisa brasileira como ela deve ser posicionada no cenário internacional. Então, no final em 2023, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um edital para, enfim, competitivo, obviamente aberto, para se apresentarem propostas de criação de uma rede de pesquisa e desenvolvimento à síndrome de Down. Nós tivemos a felicidade de vencer esse edital, recebemos um fomento significativo do MCTI, através do CNPq, com a participação do Instituto Alana, ou seja, esse é um edital que encorajava a participação da sociedade civil, além da comunidade científica. Então, o Instituto Alana é um instituto que tem várias ações, não só na área de síndrome de Down, mas tem um ênfase na síndrome de Down. E eles entraram como nossos parceiros e coautores, assim como o Instituto Jô Clemente também entrou como coautor da proposta. E nós temos essa equipe que é mista, composta por pesquisadores da USP, da Unifesp, da Santa Casa, de São José do Rio Preto, da UFMG, e além do IJC, o Jô Clemente e o Alana. Enfim, a proposta, então, é criar a primeira rede brasileira de pesquisa sobre síndrome de Down, uma rede que vai ser constituída por uma coorte brasileira, com indivíduos de todas as regiões do Brasil. A gente já tem, assim, os polos dessa rede já estão constituídos em todas as regiões, no Acre, no Nordeste nós temos Maceió, Fortaleza, na região Sudeste temos São Paulo, Campinas e capital, Vitória no Espírito Santo, na região Sul Curitiba e no Centro-Oeste Brasília. Então, é um primeiro passo, a gente quer depois capilarizar essa rede para alcançar mais regiões, sub-regiões, mas já a ideia, nessa primeira fase do projeto, de estruturar a rede, ter uma representatividade nacional. Além da corte, onde a gente, na verdade, a gente teve agora, assim, na semana passada, a aprovação do Comitê de Ética e do CONEP, para a gente começar os procedimentos de campo. Então, vai começar agora a coletar os dados, né, com o protocolo feito, com toda a equipe treinada, o banco de dados constituído. Então, vai começar a ação de campo. E além dos dados que a gente vai coletar junto às pessoas com Down e as famílias, dados sociodemográficos, clínicos, nós vamos constituir também um biobanco brasileiro, um biobanco nacional. Amostras de sangue, ou, quando não for possível, saliva, para poder fazer um biobanco, onde possam ser feitos estudos com genética, com biomarcadores, outras pesquisas, enfim, que combinem, né, parâmetros clínicos e biológicos. Então, corte é um pilar, biobanco é o segundo pilar, um observatório em saúde,
que é uma líder dessa iniciativa, é a professora Gabriela Arantes Vale, da Unifesp, epidemiologista. Inclusive, ela está, nesse momento, dando uma palestra sobre o observatório na reunião que a gente tem periodicamente com os polos da rede. Eu estava lá até trocar de mídia para entrar aqui, ou pelo menos apanhar um pouquinho na entrada, né? Mas depois deu certo. Então, o observatório é para fazer um mapa da situação de saúde, usando todas as bases de dados, os sistemas de informações nacionais disponíveis que podem ser integrados, né, para a gente colher informações de saúde, informações demográficas importantes. Então, corte, biobanco, observatório, e o quarto pilar é a integração de tudo isso numa base de dados de larga escala que futuramente a gente pretende abrir a comunidade científica na premissa de ciência aberta. Então, é um momento interessante agora, porque está no ponto de sair do papel e começar a ação, né? Trabalho de campo. Mas eu acho que está tudo bem engatilhado. Interessante, interessantíssimo. É muito bonito ver a ciência brasileira fazendo trabalhos tão robustos e que vão ter um impacto tão positivo para a sociedade. Isso é muito bonito mesmo. Ô, Deusivânia, tem uma pessoa aqui do chat que perguntou como trabalhar a autonomia nessa situação da pessoa com Down e doença de Alzheimer. Então, é muito importante que haja primeiro uma psicoeducação, né, da própria família. Porque o que acontece? Quando a família ela não tem conhecimento sobre a doença, quando ela ainda não tem, como é que eu posso dizer, uma compreensão de todo o processo que acomete a pessoa, ela tende muitas vezes a superfuncionar e acaba muitas vezes fazendo coisas pela pessoa. Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples só para quem perguntou entender. Ele está com a doença de Alzheimer, então eu vou dar um banho nele. E ele está ali ainda no início, tipo, ele ainda tem condição de tomar banho sozinho, ele ainda tem condição de pentear o cabelo. Mas aí a pessoa acaba super funcionando, fazendo por ele algo, pelo paciente, algo que o próprio paciente poderia já fazer. Então, o que a gente observa? Que nessa situação, trabalhar com a família, com a conscientização da família é o primeiro passo. Porque uma vez esse familiar conscientizado, ele vai incentivar a autonomia do paciente, a independência do paciente, né? Então, trabalhar com esses estigmas, trabalhar com essas crenças é fundamental. Eu diria que essa é a premissa inicial. E depois fazer um acompanhamento, né? Dando suporte para essa família, através de atendimentos individuais, trabalho em grupo, né? Grupos de apoio. Sem dúvida alguma, isso tudo vai favorecer a autonomia dessa pessoa, né? De novo. Muito bom. Deusivânia, você tem como dizer como as pessoas podem acessar esse material, esse livro? O livro, sim, ele está disponível no Instituto de Psiquiatria. Basta ir. Eu posso depois deixar aqui, eu divulgar aqui pela Abras. Eu já até divulguei nas minhas redes sociais, mas não custa nada divulgar novamente. E as pessoas, esse livro é gratuito, é online, então as pessoas podem baixar. A intenção do livro foi justamente de compartilhar esse conhecimento baseado em evidências científicas e numa linguagem bem acessível. Porque a nossa preocupação é porque nós, enquanto pesquisadores, nós falamos às vezes uma linguagem que o público em geral muitas vezes não entende. Então a nossa ideia era de tornar um livro bem lúdico, bem acessível mesmo, para que as pessoas tivessem acesso a esse material. Não foi o princípio dele foi esse, né? Trazer algo da ciência, mas de uma maneira mais lúdica e mais acessível à população de um modo geral. E Deusivânia, tem também a possibilidade de se obter o PDF do livro. Quer dizer, imagino que a hora que a tiragem esgotar, até a gente conseguir fazer uma segunda impressão e ter, enfim, tem toda uma logística nisso, tem a possibilidade de obter no site do nosso programa, do ipqdown.org.br, o PDF do livro. Vai estar disponível para download. Isso.
Perfeito, perfeito. Bom, agora nós vamos para o segundo bloco, né? Quero agradecer muito a presença de vocês dois, abrilhantou aqui nosso Abraço Talks e sempre convite aberto para próximos temas, para próximas discussões aqui. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Muito obrigada também, Selene, pela oportunidade. Obrigada também ao doutor Orestes, né? Sempre é um grande prazer ouvi-lo e sempre muito bom compartilhar o conhecimento com as pessoas. Afinal, a gente tem que sair dos muros da universidade, né? Isso aí. Fazer ciência e também Eu, trabalhar com a com certeza. população geral. Obrigado, Deusânia, por articular isso. Obrigado, Selene, por essa possibilidade. Parabéns pelo o trabalho que vocês têm feito no Abraço. Conte Muito conosco. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para os próximos convidados. Doutora Cláudia Lopes. Não, não, não. Cláudia Lopes e doutora Luana Martins. Olá, Olá, muito boa noite a todos. boa noite. É um grande prazer receber vocês no segundo bloco do Abraço Talks, né? Essa live que acabou tendo que ser dividida aí em dois blocos, porque a gente quer trazer esse conhecimento é, interdisciplinar, né, dos vários saberes aí da, do conhecimento em saúde, para discutir esse assunto super interessante, que é a correlação entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down. Para o segundo bloco, eu vou, então, fazer uma apresentação bem sucinta de quem são vocês. Doutora Cláudia Lopes é fonoaudióloga, pesquisadora na área de envelhecimento e síndrome de Down, que compõe a equipe do Ambulatório de Envelhecimento e Síndrome de Down do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e a doutora Luana Martins, que é psiquiatra, ela é psicogeriatra, né, psiquiatra especialista em envelhecimento e que exerce atividades de assistência, ensino e pesquisa com enfoque na psiquiatria geriátrica nos ambulatórios aí do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Boa noite a vocês, obrigada pela participação. Eu quero primeiro, então, começar perguntando para a doutora Luana como que o acompanhamento psiquiátrico pode contribuir para a detecção precoce da doença de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down? Você acha que existem sinais assim específicos, como por exemplo o Dr. Oreste estava falando no bloco anterior, né? Às vezes é muito difícil a gente distinguir se está começando o início da manifestação de uma demência nessa pessoa com síndrome de Down. Existem níveis diferentes de desenvolvimento de cada um desses indivíduos, né? Existem, às vezes, copatologias, então, patologias psiquiátricas ou neurológicas, como convulsões, então, epilepsia. Então, assim, eu gostaria que nos explicasse como que esse acompanhamento ao longo da vida pode ser útil, pode contribuir para distinguir uma coisa de outra. Boa noite, Selene. Está me ouvindo? Vocês Estou. estão me ouvindo? Tá. Perfeitamente. Obrigada pelo convite. Então, como o doutor Orestes já
fez um resumo brilhante, né, sobre essa questão do declínio cognitivo na população com síndrome de Down e pontuou aí causas reversíveis de declínio cognitivo, né, nessa população, e uma delas são os transtornos psiquiátricos, né? Então, a população com síndrome de Down é a síndrome cromossômica que tem maior associação com deficiência intelectual. E é muito heterogêneo, né? Porque a gente tem casos de pacientes com deficiência leve, moderada, grave, profunda, e por si só isso já gera uma diferença no repertório cognitivo, no repertório de funcionalidade de vida desses pacientes, né? E a gente sabe que pacientes com deficiência intelectual têm uma maior sensibilidade aos eventos estressores da vida, né? São mais sensíveis a impactos negativos relacionados à saúde mental. E como a gente vê transtornos psíquicos desde a infância e da adolescência, e a gente sabe que ocorre uma mudança da incidência de quais são os transtornos mentais com maior incidência de acordo com o período de vida desse paciente, né? Então, na vida adulta e no envelhecimento, a gente vê doenças com maior prevalência, como a depressão, que o Dr. Orestes falou, transtornos ansiosos, transtornos do sono, como a apneia obstrutiva do sono e epilepsia, como você também citou, que são doenças, quando não diagnosticadas e não tratadas de maneira adequada, geram como consequência um declínio cognitivo e até mesmo um impacto funcional na vida desses pacientes. Então, o acompanhamento longitudinal é importante, é uma importante ferramenta de conhecimento desses pacientes, né? Você entender o quanto eles adquiriram, qual foi a melhor performance, né, ao longo da vida desse paciente, vai te ajudar muito na ocasião da investigação de um declínio. Então, como o professor Orestes comentou, existe de fato essa dificuldade de diferenciar, é bastante desafiador, né? Diferenciar déficits pré-existentes de déficits adquiridos ao longo da vida. Então, a melhor maneira é entrevista clínica, anamnese. Uma outra questão que dificulta bastante no diagnóstico psiquiátrico desses pacientes, além da deficiência intelectual, é a questão da expressão da linguagem, que a Cláudia vai falar depois. E o exame físico do psiquiatra é o exame psíquico, o exame do estado mental, né? Então, o paciente precisa contar o que está passando na cabeça, os pensamentos, o que está sentindo, e muitas vezes, tanto a deficiência intelectual quanto o desenvolvimento da linguagem nessa população dificulta esse exame psíquico, né? Então, que acaba sendo indireto muitas vezes, é com o familiar, é com o cuidador, pessoas que conhecem essa pessoa ao longo da vida, né? E a gente sempre tem que estar atento a mudanças. É isso que a gente tem que ficar como mensagem, né? Então, uma quebra de comportamento naquele paciente tem que chamar atenção, né? Então, um maior isolamento social, uma diminuição da comunicação,
né? A gente sabe que depressão é o transtorno psíquico na população adulto e idoso de maior prevalência, e a apresentação não é muito similar à apresentação das pessoas sem a síndrome, né? Então, a gente não dá para esperar que esse paciente comunique tristeza, que ele comunique pensamentos de morte, preocupações excessivas, né? Muitas vezes são sinais, né, que nos chamam a atenção. Então, uma expressão facial um pouco mais entristecida, um maior isolamento, diminuição da linguagem, isso tudo faz com que a gente suspeite aí da depressão, que eu acho que é a principal causa de transtorno psiquiátrico nessa população, que ela pode aparecer tanto como um pródromo até de um declínio cognitivo neurodegenerativo, ela pode estar presente mesmo em pacientes que não têm a doença neuropatológica de maneira expressiva, e ela também pode estar presente durante o curso e evolução da demência, né? Então, é um transtorno psíquico muito prevalente nessa população. Entendi. Então, em suma, o que chama a atenção é o que mudou, né? O que mudou no comportamento ou em habilidades que antes eles tinham. No caso, você destacou a questão da linguagem, né? Eu atendi duas pessoas com síndrome de Down, duas mulheres que desenvolveram demência, ambas tiveram mudança no comportamento. Uma com uma agressividade, não lhe era peculiar, e a outra com um tipo de fenômeno do pôr do sol, uma agitação muito grande e foram percebidas bem tardiamente, né, quando já estavam com alterações de comportamento bastante exuberantes, justamente porque eram duas mulheres que não tinham sido desenvolvidas assim ao longo da vida delas, né? Muitíssimo interessante. E como você falou a respeito dessa questão da linguagem, então eu queria perguntar especificamente agora para a Cláudia, né, o papel da fonoaudiologia na preservação dessa comunicação, né, da função cognitiva em pessoas com síndrome de Down e doença de Alzheimer, né? Que estratégias que você aplica na prática clínica? Muito boa noite a todos, muitíssimo obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né, nesse espaço tão especial para a gente também, porque esse espaço, como a doutora Deusivânia falou, ele cumpre um papel de extrema relevância, que é nos aproximar da comunidade, né, nos aproximar das famílias, que é parte fundamental, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? Qualquer proposta de avaliação, tanto médica quanto multidisciplinar, ela vai, nessa população, exigir uma participação ativa das famílias. E as famílias se tornam parte fundamental nesse processo. Então, muitíssimo obrigada. Eu sei que a Abras cumpre muito bem esse papel e nos representa muito, muito, muito bem, né? Eu acho que é muito importante que a gente se lembre que nós estamos lidando com uma população que não é doente, é uma população que tem uma condição de vida diferenciada, e assim como todo e qualquer grupo populacional, essa população envelhece, e ela envelhece com características muito específicas desse grupo populacional. Quando a gente fala de envelhecimento e deficiência intelectual, a gente fala assim de grupos totalmente diferentes. E a síndrome de Down é um grupo que está dentro desse guarda-chuva de deficiência intelectual, que apresenta um perfil de envelhecimento precoce diferenciado, né? Com uma demanda maior de cuidados e de intervenção precoce. E como a doutora Luana falou muito bem, a gente tem que lembrar que essa população é uma população que antes, né, não tinha uma expectativa de vida que a gente pudesse imaginar que essa longevidade fosse possível. Então, a gente já esperava que essa população não vivesse tanto. Então, agora a gente lida com questões que, para a gente, são questões muito importantes, porque essa população, ela quebrou um paradigma muito importante, né, que é alcançar a longevidade, mas ela tem essas diferenças.
E um ponto importante dessas diferenças nesse grupo populacional diz respeito exatamente à necessidade que nós temos de separar o que é envelhecimento e o que é comorbidades associadas a esse processo de envelhecimento precoce. E aí a fonoaudiologia, assim como tantas outras profissões, tem esse desafio de saber exatamente o que é processo de envelhecimento esperado, daquilo que é processo de envelhecimento senil, daquilo que nós poderíamos chamar de processo de envelhecimento mais doente. E aí eu lembro que quando eu comecei a atuar com essa população há 15 anos atrás, eu fui chamada para ser fonoaudióloga para trabalhar a fala dessa população. Porque eles tinham trocas na fala de encontro consonantal, por exemplo, como em palavras grande, problema, porque esses encontros não eram superados ao longo da vida. E aí, quando eu me deparei com essa não superação de um processo fonológico que a gente espera que aconteça, que se supere ainda aos 4, 5 anos, e que na população com síndrome de Down estava presente em pessoas com 50 anos, por exemplo, aquilo se transformou num grande desafio e até se tornou no incentivo da minha atuação profissional. O que a gente hoje precisa observar nessa população? Primeira coisa, saber o que é envelhecimento esperado. Segundo, o que dentro desse envelhecimento esperado chama a atenção e tem a ver com aquilo que a doutora Luana trouxe muito bem, que é saber o que mudou ao longo da vida. Então, assim, eu sei como fonoaudióloga que eu vou encontrar várias alterações de fala, vários processos cognitivos que estão associados ao processo de linguagem e de produção da própria fala, mas eu preciso separar aquilo que é esperado para essa população na vida adulta, que não está associado a um processo de declínio, daquilo que de fato se sobressai como sendo uma pista ou um sinal sugestivo de envelhecimento precoce. Esse é um dos pontos principais. E aí, a gente sabendo, por exemplo, qual é o perfil cognitivo-linguístico dessa população, a gente pode, então, propor um plano de intervenção que contemple aspectos associados, por exemplo, à prevenção do declínio funcional, à promoção da qualidade de vida, à promoção da autonomia comunicativa. E aí a nossa abordagem, eu venho da fonoaudiologia neurológica, é uma abordagem totalmente diferente com esse grupo populacional, porque a gente passa do pressuposto que é um grupo que já apresenta alterações de comunicação, fala e linguagem. A gente só precisa definir de fato o que está diferente dessa pessoa ao longo da vida e propor planos de intervenções que sejam funcionais. Então, assim, esse modelo de intervenção funcional é o que de fato vai fazer diferença na promoção do envelhecimento ativo dessa população. Não sei se fui clara, mas a fonoaudiologia que atua com essa população, ela transcende as alterações de fala. Então, a fala é parte integrante da nossa intervenção, mas nós atuamos basicamente na promoção da comunicação funcional ao longo de toda a vida. E esse é também um grande desafio para o fonoaudiólogo, porque a gente está diante de uma população que fez fonoaudiologia a vida inteira. Daí eles chegam na adolescência, início de vida adulta, tem-se um gap, porque daí eles não precisam, do ponto de vista funcional, eles já estão inseridos no mercado de trabalho, eles já conseguem namorar, né, já tem mais autonomia, e a fonoaudiologia vai ficando um pouco mais aquém desse atendimento que seria tão fundamental ao longo de toda a vida. E eles voltam para a gente aos 40, aos 45, e quando eles voltam com muito mais comprometimento do processamento cognitivo-linguístico, com outros sintomas, como alteração de deglutição, que é um ponto importantíssimo da atuação fonoaudiológica hoje nessa população, e assim também como alterações do sono, que tem a ver também com a intervenção fonoaudiológica. Em síntese, a gente atua pensando nesse sujeito, em quem é de fato esse sujeito enquanto comunicador e o que nós podemos fazer para promover essa comunicação ao longo da vida e deixar essa comunicação o máximo funcional possível. E é por isso que a gente precisa tanto dos profissionais médicos, assim como de outros profissionais como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. E nós somos um grupo lá do Ambulatório de Envelhecimento e Síndrome de Down privilegiado, porque nós temos uma equipe extremamente habilitada, um grupo de profissionais que estudam e vivem isso no dia a dia. Então, a gente se sente até mais confortável para intervir com essa população, mas eu sei que essa não é a realidade de muitos lugares no Brasil.
Muito importante tudo isso que você falou, essa questão da funcionalidade, que é muito importante. A gente busca ao longo do desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, para que ela tenha uma vida muito funcional, com inserida na sociedade, com menos estigma, e quando se alia essa questão da perda funcional por causa de um processo de envelhecimento, é um trabalho extra, então, de conseguir manter o que essa pessoa conquistou, não é mesmo? E lembrando que essa perda, Silene, às vezes é como você falou bem na sua fala no início, ela é percebida muito tardiamente. E esse é o maior desafio. Então, assim, saber, a gente, na verdade, o sonho da gente é que a gente conseguisse acompanhar essa população no início de vida adulta e fizesse uma curva de funcionalidade, de monitoramento dessa funcionalidade ao longo da vida. Porque daí, na hora que a gente percebesse as falhas, né, ou alterações nessa curva de desempenho, a gente pudesse intervir, seria perfeito. Né? Lembrando que a funcionalidade é da pessoa com Down e não da família ou do profissional que o atende, porque nós temos essas expectativas também. E até uma pergunta que surgiu da live agora: como é que eu faço para promover a funcionalidade nessa população? Primeira coisa, você tem que avaliar essa funcionalidade. E a gente tem uma terapeuta ocupacional extremamente especializada nesse assunto, que é a doutora Alexandra, porque não existe intervenção sem avaliação. Nós precisamos avaliar essa população para poder intervir. Né? E eu sempre falo que agora, o tempo de intervir é agora. E nós precisamos ser muito mais assertivos do que nós éramos há 15 anos atrás, quando nós começamos a falar de envelhecimento e deficiência intelectual no Instituto Jô Clemente, antiga PAI de São Paulo, onde a gente tinha entregava muito aspectos teóricos, lia muito sobre o assunto, formava pessoas. E foi uma fase muito importante. Mas agora a gente precisa ser assertivo, porque essas pessoas estão do nosso lado e querendo envelhecer bem. Né? E nós somos parte desse processo de promoção desse envelhecimento saudável, né? Muito Eu lindo. queria acrescentar uma coisa que a Cláudia falou, da pergunta, né, da autonomia, né? Como estimular a autonomia nessa situação? Acho que alguém perguntou. O que eu sempre digo, a gente estimula a autonomia desde da infância. E se a gente sabe que existe uma dificuldade em dispositivos de saúde pública para depois da vida adulta e envelhecimento, né? A gente tem muitos dispositivos para infância e adolescência, mas a gente encontra uma dificuldade de locais para continuar esse estímulo, que é exatamente isso que a Cláudia falou. Então, a gente vê essa criança e esse adolescente sendo estimulado, e aí, quando ele entra na vida adulta, a gente tem dificuldade de manter esse estímulo, né? Muito por conta disso. Então, o tempo quando a gente começa a desenvolver autonomia da infância e não para, né? O quanto antes e por toda a vida. Esse paciente vai envelhecer melhor. Lembrando, só para complementar a doutora Luana, é que, assim, perda de autonomia, gente, não está associada somente à síndrome de Down. Então, esse estigma, às vezes, anda muito próximo de envelhecimento doentio, de perda de autonomia, sabe? Então, assim, perda de autonomia todos nós teremos em algum momento da nossa vida. E isso não se aplica apenas à síndrome de Down. Então, a gente tem lutado muito com essa psicoeducação de quebrar esses estigmas de que toda pessoa com síndrome de Down vai ter perda de autonomia, toda pessoa com síndrome de Down vai falar feio, vai ser inadequado, vai ter alteração de comportamento, ele não vai se ajustar à sociedade. A gente fala que uma coisa é alterações de comportamento e perda de funcionalidade, e outra coisa é o sujeito que tem alteração de comportamento e perda de funcionalidade. E isso não está associado à síndrome de Down, né? Não necessariamente. Gente, nós estamos acabando o tempo, esgotando esse tema super interessante. E a gente teve que dividir em 2 blocos, mas vocês querem deixar alguma mensagem final, doutora Luana, doutora Cláudia, para os nossos seguidores aqui das redes sociais da Brás? Queria agradecer a oportunidade, né,
É tão importante, de fato, esse espaço para essa troca, né, com a população, com as famílias, e ficarem atentos a pequenas mudanças, né? Porque muitas vezes, mas será que isso não é esperado? Coloca a pessoa como um paciente, como se ela sempre fosse um paciente, né? Por conta da deficiência intelectual. E se perde pequenas mudanças. Então, muitas vezes, você vai notar e vai diagnosticar o paciente já numa fase tardia. Então, pequenas mudanças são importantes, né? Sempre ele com ele mesmo, a pessoa, tudo que ela fez, o quanto ela desempenhou na vida, pequenas mudanças, opa, vou procurar a ajuda profissional. Perfeito. Muito bom. Excelente, exatamente isso, e eu complemento a fala da doutora Luana, convidando a todos para acreditar na longevidade da pessoa com síndrome de Down, e acreditar numa longevidade que é possível, independente das alterações, das comorbidades. Nós teremos comorbidades se a gente não se cuidar, e essa população, ela apresenta um pouco mais, né, de incidência de comorbidades, mas nós temos grupos e pessoas com quem a gente convive e trabalha, que tem os seus 60 anos e vive uma vida muito próxima daquilo que nós vivemos em relação, se a gente for pensar em funcionalidade. Então, acreditem nessa funcionalidade. Família, se tem algum familiar assistindo a gente, não fiquem com medo de avaliação psiquiátrica, de avaliação geriátrica, de avaliação neurológica. Isso se faz necessário, avaliação com médico otorrino, porque esse envelhecimento saudável, mesmo com essas alterações da trissomia do 21, ele só será possível se a gente tiver essa percepção de que nós precisamos de cuidados para envelhecer bem, assim como qualquer pessoa, independente se eu tenho uma trissomia do 21 ou não. Muito bom. Obrigada a todos, obrigada pela participação. Lembrando vocês, então, do livro, né? Desse livro que nós estamos, então, nós vamos colocar nas nossas redes sociais aí como que faz para acessar esse material riquíssimo e tem uma linguagem voltada, então, para a população. Muito obrigada a vocês, obrigada a quem nos assistiu. E estejam sempre atentos aí à nossa programação do Abraço Talks. Mensalmente a gente traz um assunto interessante aqui para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau. Prazer foi nosso.